Eu tive um caso de um paciente, por exemplo, que ele chegou, era um rapaz, né? E realmente ele tinha passado por vários profissionais e não conseguia finalizar o tratamento. E para a gente ele recebeu uma indicação, né, de uma colega de trabalho dele, que já sabia que a gente trabalhava na parte da odontologia com esse aspecto do paciente como um todo, e ele nos procurou. E o caso dele mesmo era pânico, ele entrava em crise, né? Ele tinha sudorese, taquicardia, tremores, quando se aproximava da cadeira, né? Para sentar na cadeira odontológica. E a gente fez todo esse preparo, né? Para que ele pudesse ter condições de sentar na cadeira. Ele não tinha, ele não estava em tratamento, né? Ele tinha essas crises e não estava, ele estava bem no início, ele não estava entendendo, e também não tinha a consciência de que ele precisava, né, de repente, de um auxílio, até mesmo um suporte medicamentoso, né, de um profissional da área, para que ele pudesse ter mais conforto, tanto na sua vida, passar melhor, quanto na necessidade, né, do tratamento. Mas o que acontece? Ele veio para mim com dor. E eu não tinha tempo de dizer, olha, vai procurar um psiquiatra porque a gente vai precisar abrir teu dente hoje, né? Então, tem momentos que a gente fica assim, de pés e mãos atadas, em função de que não tem como esperar uma medicação fazer efeito. A gente não tem como esperar as coisas acontecerem. E eu estava ali, mediante um paciente que tinha pânico de dentista, com dor num dente, não tinha conseguido dormir, estava com olheiras e pedindo ajuda, né? E se a gente não está preparado, como é que a gente vai fazer nesse momento? Como é que a gente vai dizer, olha, desculpa, eu não tenho condições de lhe atender? Né? Ou então a gente tenta colocar na cadeira e se ele entrar em crise, você, desculpe, não deu, você entrou em crise. Não, não dá, ele está com dor. Você tem que resolver o problema dele. Né? E aí é que entrou todo o processo desse mindset da floralterapia que eu estou querendo trazer, que é o meu objetivo, né, nessa série de vídeos e lives que a gente está fazendo. É trazer esse conhecimento. No caso desse paciente, eu utilizei efetivamente esse mindset que a floralterapia traz, essa inteligência emocional, para conversar, passar confiança, né? Isso tudo em uma sessão, porque você não tinha mais sessões, você não tinha como preparar, vai para casa, ou tome uma gotinha, ou vai lá no profissional, não, em uma sessão você tinha que resolver aquilo. E aí eu utilizei esse mindset, né? Procurei sustentar, comentar com ele como que eu fazia. Eu usei técnicas realmente também de odontologia para até o show do, né? Que você diz, mostra e faz. Olha, tudo que eu vou né, fazer, eu vou te mostrar. Isso te traz mais segurança, isso é importante para você. Fiz técnicas de respiração e aí fui ancorando esse paciente para que a gente pudesse abrir e remover a dor. Neste caso, ele não necessariamente ele não tinha pânico da anestesia, né? O negócio dele era chegar até a cadeira, né? Nessa altura eu tinha até sugerido para ele, ali onde ele estava mesmo, de eu fazer o procedimento onde ele estava, de não precisar ir para a cadeira, porque eu notei que era a cadeira que startava, o ambiente odontológico que startava todo esse processo. Então, ali no momento, você já vai vendo o que acontece, né? Quais são os gatilhos que startam aí aquelas reações, né? E aí, quando eu disse para ele que ele poderia ficar ali, que eu traria, né, o equipamento, o que eu precisasse para procurar atendê-lo, quando eu abri essa possibilidade, ele aliviou, ele falou, não, imagina, eu posso ir. E ali ele encontrou forças para ir até a cadeira e a gente iniciar o tratamento. É claro que a gente teve que o tempo inteiro estar ali sustentando e utilizando esse mindset de inteligência emocional para que ele pudesse se manter na cadeira de maneira confortável, ainda usando o nosso lado do cérebro que trabalha com os passos, né, de como que você faz a sequência dos passos para que você realize aquele procedimento para que seja realmente o alívio da dor, que a pessoa está com dor em qualquer estado, não é uma coisa simples, ainda mais dentária, para quem já teve dor dentária sabe disso, e ainda mais com todo esse universo doloroso, né? A gente sabe que ele estava com muita dor. A dor, nós temos uma região no cérebro que é responsável, né, por essa questão da dor. E a gente sabe que a dor emocional é a mesma região.
Então, se você está com uma dor emocional, ela é tão real quanto você tivesse com uma dor física. Isso a gente já sabe, né? A ciência já nos mostrou isso. Então, vocês imaginem a dor que esse paciente estava, porque além de uma dor física, ele também estava com uma dor emocional, né? Com um incômodo muito grande. Então, ele estava realmente com uma super dor. E essa inteligência emocional, ela me propiciou sustentar e agir, atuar, né, nos passos ao mesmo tempo para que a gente pudesse efetivamente realizar o alívio. Então, a partir do momento que eu abri o dente, que a gente viu que saiu, né, toda a origem ali da dor, né, a questão pulpar, aqui não vamos entrar em aspectos mais técnicos, mas enfim, a gente tem que abrir o dente para que ele possa liberar aquele vulcão, né, que tem dentro, que está ali pressionando e gerando o processo de dor. A partir do momento que a gente fez isso, eu comentei com ele, expliquei, e ele realmente sentiu um alívio. Quando ele saiu da cadeira, eu observei assim, ela estava encharcada, a blusa dele totalmente molhada, assim, né, de ter passado, mas aquele alívio, aquela sensação de eu venci. Então, essa marca que a gente deixa para esse paciente, né, principalmente nesses casos aí de urgência, essa marca do, sabe, o suspiro, o alívio, isso sinaliza para o nosso corpo que acabou. Sinaliza que tem fim. Sinaliza que as coisas, elas realmente, elas acontecem, né? Você tem um movimento de tensão e ela acalma. E aí eu aprendi que em situações, por exemplo, comuns de qualquer pessoa, né? Que ela esteja no momento que ela está muito apreensiva e ela não sabe como se acalmar, eu aprendi que isso é uma técnica que pode ser utilizada, né? Com a sequência desses pacientes. Então você tensiona uma região, né, do teu corpo, algo, tensiona, 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 respira e solta. Por quê? Esse tensionar, né, que você até treme, assim, de tanto está tensionando, quando você expira e solta, isso sinaliza para o teu corpo. Todo paciente que passa por um processo mais tenso, ele tensiona e faz esse movimento. Então, isso faz com que a gente leve essa linguagem para o nosso corpo de tá tudo bem, ai que alívio, passou. E a gente pode utilizar essa ferramenta, né, no nosso dia a dia, qualquer coisa, você pode tensionar a mão, você pode tensionar os ombros, a região que você entender que você, né, pode tensionar para você gerar essa linguagem. Se acalma, tranquiliza. Então, isso é algo natural que o nosso corpo faz, é como se fosse uma sinalização. E aí, internamente, nós temos toda uma geração de uma bioquímica em função dessa indução emocional, né, que a gente teve, que a gente fez, espera aí, deixa eu pressionar e agora eu vou aliviar, a gente gera essa tendência, né, o nosso corpo tende a reequilibrar. A gente aprende bastante com os casos, né, e aqui eu quero ressaltar a importância dessa inteligência emocional mesmo, para a gente, desse mindset da floralterapia, que foi algo que ao longo dos anos eu vim aprendendo e desenvolvendo, e vi que isso faz toda a diferença nos atendimentos, né, seja de urgência, e que hoje em dia qualquer profissional da área da saúde pode ter essas ferramentas, né, e não precisa utilizar a gotinha, né, porque até mesmo as gotas de floral, para esse paciente, elas não seriam 100% eficientes. O que eu poderia ter feito é ter dado um rescue, né, um rescue remedy ali no momento, mas o rapaz estava em pânico, né? Então a gente sabe que ele já tinha toda uma cadeia startada. Então a gente precisa passar isso de imediato, passar na hora, ter ferramentas. E a gente pode usar essas ferramentas para nós, no nosso dia a dia, com um amigo, com um familiar, né, com uma pessoa próxima. E esses aprendizados eu sou extremamente grata, né, aos pacientes, a todas as pessoas que, enfim, as quais eu já estudei, né, e que me ampliaram essa visão de vida, porque isso são coisas assim, são preciosidades, são pérolas que a gente tem e a gente leva para o resto da vida, né? E esse paciente, assim como outros, né, pacientes, e ao longo aqui dos vídeos eu vou oferecendo, para não ficar um pouco longo aí o nosso bate-papo de hoje, mas até tinha trazido aí mais três pacientes para compartilhar com vocês, mas vamos manter esse exemplo, né? Mas o
de comum entre esses pacientes que eu quero trazer, né, o meu objetivo de trazer para vocês, é justamente isso, que eu não tinha tempo, entendeu? E não tinha tempo de nada fazer efeito, a não ser o profissional mesmo. Né? Era o profissional que tinha que fazer. E para esses casos, o mindset da floralterapia, ele diria, arrasador, no sentido de você conseguir obter o sucesso em uma sessão. Né? Na primeira sessão, no caso desse paciente, já foi, né, na primeira sessão.